Sejam muito bem-vindos. Que a luz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. A nossa palestra hoje vem desse livro, Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Nélio Lúcio, e se chama A Visita da Verdade. Esse é um livro muito lindo, um livro muito especial, que fala muito aos nossos corações, porque traz lições ensinadas por Jesus em reuniões que ele tinha com seus discípulos e os familiares deles na casa do apóstolo Pedro, na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar, o primeiro culto do Evangelho no lar. E eu começo com a leitura do capítulo, que é breve e muito esclarecedor. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empesteado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia.
O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena se lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitante frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens, perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem. Tímidos, irritadiços, hesitantes, todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Como Jesus explica no final do capítulo, esse homem poderia ser qualquer um de nós. E quantas vezes nós nos pegamos presos em uma situação, incapazes de sair dela, mesmo nos considerando inteligentes, aptos, prontos para vencer qualquer obstáculo. Então, nos queixamos, nos lamuriamos, e Deus, que é todo amor e bondade, nos manda a visita da fé, que é uma virtude, é um sentimento interno, que alguns têm muito e outros têm muito pouco, mas que nós podemos buscar, nós podemos desenvolver dentro de nós. Tem um ditado que fala, que uns atribuem ao poeta Khalil Gibran, outros ao São Gaspar Bertone, que diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta e não é abraçado por Deus, fica apenas no escuro. Essa é uma metáfora que descreve a confiança incondicional que nós precisamos colocar em Deus, mesmo sem enxergar, sem conhecer o futuro ou sem entender as circunstâncias em que nos encontramos. Ela nos diz, essa metáfora, que abandonando as nossas próprias certezas, que de certo não tem nada, nós nos lançamos ao cuidado divino. E fé, meus amigos, não é só acreditar ou crer, mas é principalmente confiar em Deus, nosso Pai. Confiar nos seus desígnios, nos planos que Ele tem para nós. E aceitar que mesmo as maiores dificuldades, as maiores dores, tem um papel positivo na nossa existência, de nos tornar mais fortes, mais corajosos, de nos fazer crescer, de nos fortalecer espiritualmente. Mas a fé não foi suficiente, então Deus mandou a esperança, que também é uma virtude, um sentimento, que nos fala da eternidade da vida, não do sofrimento, porque esse termina assim. E o tempo de duração do sofrimento depende e muito da nossa calma, da nossa resignação, da fortaleza da nossa fé. Lembremos que essas virtudes, esses sentimentos, a fé, a esperança e a caridade, estão dentro de nós.
porque todos nós carregamos as leis divinas inscritas na nossa consciência. No momento em que nós fomos criados, elas foram colocadas por Deus dentro de nós. O que precisamos fazer para acessá-las é muito simples, mas requer humildade, coisa que muito pouco nós temos. É preciso baixarmos a cabeça, voltarmos-nos para dentro de nós mesmos e procurar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade e exercê-las em todos os momentos da nossa vida. Se fizermos isso, nós vamos enxergar a luz, nós vamos enxergar do que nós precisamos. Jesus falou ali no comecinho do capítulo. A verdade é a luz divina total, a qual nem aquele homem, nem nenhum de nós aqui ainda está preparado para suportar. Ou seja, nessa parábola, Jesus nos diz que era a falta de fé, de esperança, de caridade, de humildade daquele homem que o colocou e que o mantinha naquela caverna escura e fétida, naquele sofrimento que o fazia chorar e clamar a Deus a todo momento. Isso não acontece conosco? Acontece sim. 99% das vezes nós somos os únicos responsáveis pelas situações difíceis em que nos encontramos, pelas enrascadas em que nos metemos, porque nós escolhemos, nós fazemos uso do nosso livre arbítrio, que também recebemos de Deus quando fomos criados. E frente a uma situação em que precisamos escolher, nós sempre vamos saber o que é certo e o que é errado, porque nós temos as leis divinas inscritas dentro de nós. Entretanto, de regra, nós escolhemos o que é mais fácil, o que vem em nosso benefício, mas que não é necessariamente a escolha pelo certo. E depois nós vamos arcar com as consequências. O apóstolo Paulo nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A situação em que nos sentimos presos, com a chegada da verdade, da luz sobre nós, em que nos deparamos com a realidade dos fatos, com a nossa responsabilidade pelo estado das coisas, dois caminhos se nos apresentam. Ou nós engolimos o nosso orgulho, buscando nos modificar, limpando e curando as nossas chagas, ou incapazes de aceitar a nossa culpa, a nossa responsabilidade pela nossa própria infelicidade, fugimos para outra situação em que vamos ficar presos, clamando e reclamando por uma solução que está onde? Em nós mesmos, que depende só de nós. Para encarar a verdade, nós precisamos nos livrar do orgulho e do egoísmo, as chagas da humanidade, não é? Aceitando que temos defeitos, muitos defeitos, que somos falhos em quase todos os aspectos da nossa vida. Mas é tão fácil olhar para o lado, não é? Apontar os erros dos outros, culpar os outros pelas nossas infelicidades, pelos nossos erros. E o que Jesus nos disse há 2000 anos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O fato
é que, em lugar de buscar a verdade e nos libertar, nós nos escravizamos. Nós mesmos nos escravizamos. Somos escravos de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso temperamento. Ah, porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim. Quem quiser conviver comigo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Acontece que a gente esquece que está aqui em mais essa existência na carne justamente para mudar. Mudar para melhor, evoluir, crescer, nos tornarmos pessoas melhores, modificar o nosso gênio, o nosso temperamento ruim, o nosso temperamento difícil. Como diz Raul Teixeira, há pessoas com pavio curto, outras com pavio curtíssimo e outras ainda que nem pavio têm. Pois tratemos de fazer crescer esse pavio. Ninguém gosta de conviver com pessoas intratáveis, grosseiras, mal educadas, indelicadas, donas da verdade. Nem elas próprias se aguentam. Ao fim e ao cabo, nós acabamos doentes do corpo e do espírito. Mas também precisamos lembrar que nós podemos nos fazer escravos dos vícios. Vício no álcool, no fumo, na comida, nas drogas, leves e pesadas, lícitas e ilícitas, a fim de fugir dos nossos medos, dos nossos problemas, dos problemas do mundo, e vamos nos enredando nessas teias maléficas que nos afastam da verdade, da realidade que precisamos enfrentar. É difícil fazer isso? Sim, é muito difícil. Mas é só assim que nós vamos conseguir nos sentir bem, nos sentir capazes, aptos, verdadeiros conosco mesmos. Só assim conseguiremos nos abrir plenamente e buscar o divino que existe dentro de nós e que não vai aparecer enquanto nós nos fizermos escravos, nos escondendo, que nós mesmos construímos e em que nós mesmos nos colocamos. E de novo, a pergunta: o que é a verdade? Jesus respondeu: a verdade é a luz divina total. Nós ainda não temos condições de entender completamente, mas que precisamos buscar a conhecer. Buscar a conhecer as leis divinas que Jesus nos trouxe, nos ensinou e exemplificou. Jesus, nosso modelo e guia, que nos mostrou que é possível, sim, viver segundo elas. Verdades que também nós encontramos na doutrina espírita compilada por Allan Kardec. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A partir do momento que passamos a buscar a verdade que está nas leis divinas, nós vamos mudando nossos pensamentos, mudando nossas crenças, pouco a pouco, adquirindo mais confiança em nós mesmos, nos sentindo melhores, mais e mais seguros, amparados e assim, sem medos, não precisaremos mais nos esconder em comportamentos que nos escravizam e só trazem infelicidade. E eu encerro afirmando para vocês: a luz da verdade está à nossa disposição. Basta que tenhamos vontade firme de conhecê-la, disposição para buscá-la, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Já nos dizia Salomão há mais de 12 séculos:
está lá no livro Provérbios, capítulo 20, versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigada pela atenção. Vamos orar pedindo a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso modelo e guia, que nos envolva com a sua luz de amor e amparo, iluminando o nosso caminho a fim de que nunca nos desviemos dele. Que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, levando o esclarecimento, o bom ânimo que a espiritualidade amiga nos concede. Que Deus abençoe nossos corações e nossos pensamentos e que seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.